Olá, boa tarde. Seja bem-vindo você a mais este programa de Papo com a Bíblia. Sou o pastor Edson de Faria e nós estamos hoje recebendo a visita da líder do Ministério Infantil da Igreja Batista Nova Vida, igreja da qual nós fazemos parte. Pastor Silvio Oliveira está conosco. Pastor Kenji está gozando de umas merecidas férias. Então, está ausente hoje conosco. E o pastor Silvio Martinez também tem um compromisso, então também não está conosco. Mas eu quero desejar a você que Deus o abençoe, Deus esteja com você, e estamos em mais um programa de Papo com a Bíblia. Antes, eu quero colocar alguns trabalhos que nós temos lá na Igreja Batista Nova Vida, da qual nós fazemos parte, e que este programa também é patrocinado. Nós temos, aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical, e que atinge toda a faixa etária. Nós temos também, logo após, às 10 horas da manhã, nosso culto de adoração ao nosso Deus eterno. E às 18h30, nós temos o segundo culto do domingo, em que nós também estaremos louvando ao nosso Deus. E a questão de um mês e pouquinho, nós estamos tendo também, às 18h30, o culto infantil, onde as crianças também estão louvando e adorando ao nosso Deus. Às segundas-feiras, às 19h30, nós temos nosso culto de oração, que é patrocinado, que é dirigido pelo nosso Ministério de Intercessão. Um culto que vai das 19h30 até as 21 horas, mais ou menos, em que só estamos orando, colocando diante do Senhor nossos agradecimentos, porque é impossível não ter agradecimento, mas também uma lista muito grande dos pedidos que nós temos. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos nosso culto de estudo bíblico, às 20 horas, das 20 às 21 horas. As últimas sextas-feiras de cada mês, nós temos nossa vigília também de oração, em que nós colocamos diante do Senhor nossos agradecimentos e necessidades. O pastor Silvio não está aqui, Silvio Martinez, mas às sextas-feiras, na nossa congregação em Santo André, temos também uma reunião em que são colocadas famílias e aquelas pessoas que estão se desvencilhando dos seus vícios. Então, nós temos também às 19h30, em que as famílias são reunidas e que é feita a pregação da palavra e uma reunião dos familiares com aqueles que estão deixando seus vícios para trás. Muito bem. Eu falei os nomes, mas não disse para vocês cumprimentarem, né? Estamos no aguardo, pastor Edson, Alessandra. É uma alegria estarmos aqui novamente e com um assunto muito importante, que hoje temos uma especialista aqui e nós vamos aprender com ela, não só com o teólogo, né? E como que é o tema, pastor Edson? O tema de hoje é a importância de falar do Evangelho para as crianças. Amém. Por isso que fizemos questão de trazer a Alessandra, que é a nossa líder do Ministério Infantil. Sim. E acho que a gente já pode não perder muito tempo, né? Podemos começar a falar. Só faltou ela se apresentar. Então, ela se apresentaria depois. Mas ok, Ale, pode estar se apresentando. Meu nome é Alessandra, eu sou líder do Ministério Infantil lá da nossa igreja. Já trabalho com crianças há aproximadamente uns 28 anos, né? Então, tenho um pouco de bagagem em trabalho com elas, né? E referente às razões, né? Para evangelizar as crianças. São muitas. Inclusive, a ordenança que Deus deixou para nós, né? De evangelizar. Então, espera um pouquinho, só que eu vou ler 3 textos, né? Que falam sobre isso. Mas depois eu sei que você tem mais alguns textos também
escolhidos para falar sobre isso. Para quem não sabe, a Alessandra é filha do pastor Edson. Deixa eu apresentá-lo já aqui. Deus abençoe, Alessandra, viu? Uma alegria tê-la aqui conosco. Graças a Deus nós temos o privilégio de termos as filhas, né? Trabalhando realmente no reino do Senhor. Raquel na área de interpretação de Libras e a Alessandra, como não pode ser, até no tamanho ela vai colaborando, né? Com as crianças, né? É bem dentro do esquema. Mas nós vemos lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte: ensina o caminho para a criança que deve andar, e ainda quando velho, ela não vai se afastar dele. Né? Então isso está bem claro. Mas se olharmos também lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 19, versículo 14, diz o seguinte, palavras de Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. E em Mateus mesmo, capítulo 21, versículo 16 a 20, resumidamente diz o seguinte: vocês nunca leram: da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Sim. Né? Então nós temos alguns textos que realmente trabalham com isto. E como nós estamos trabalhando na Igreja Batista Nova Vida, e a Alessandra faz parte desse ministério, eu vou deixar uma perguntinha para ela assim: qual o objetivo do ministério infantil em nossa igreja? Então, antes de responder essa pergunta, eu vou colocar 4 versículos principais de todos que a Bíblia apresenta, o porquê trabalhar com as crianças. A gente vai ver Romanos 3:23 que fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uhum. Esse todos inclui também as crianças, né? Então, nós temos que pensar em fazer as crianças entenderem que elas também são pecadoras, sim, mesmo sendo crianças. Uhum. Então, esse é o primeiro enfoque, ensiná-las que elas também são pecadoras. O segundo versículo que a gente pode ver, que eu acho muito importante, está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. O mundo também está incluído as crianças. Então, nós temos que mostrar também para as crianças o amor de Deus para com elas também, né, através de Jesus. O terceiro versículo que a gente pode estar apresentando é Mateus 19:14. Uhum. Palavras de Jesus. Porém, disse Jesus, né? Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O próprio Jesus falou: não atrapalhe, deixe que elas venham, né? Elas precisam me conhecer. E Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, esses 4 versículos, ao meu ponto de vista, são os versículos que já explicam um pouquinho a necessidade de nós estarmos falando do evangelho para as crianças. Porque elas são pecadoras, elas têm que conhecer a palavra, elas têm que conhecer Jesus, o que ele fez, desde pequenininho, para que quando elas cresçam, elas se mantenham no caminho certo, no caminho correto da salvação. Perfeito. Né? E isso quando a gente faz? Isso a gente aprende em casa e na igreja, com a IBD. Então, dentro do que você falou, isso nos leva a pensar na salvação das crianças. Na salvação, né, das crianças, desde então, nós pequenininhos. Não devemos pensar só nos adultos, mas as crianças também, segundo o dizer de Jesus Cristo, delas também vem o perfeito louvor. Sim. Né? Então, nós temos que trabalhar juntamente com as crianças. Hoje parece que as crianças são mais espertas, né? Sim. Pelo menos da nossa visão, né? Eu ouvi outro dia um comentário: as crianças já nascem com os olhos abertos, né? Antigamente eu tinha que ficar 7 dias fechada num quarto escuro, né? Até ela poder abrir os olhos. Agora já nasce
com os olhos abertos, né? Então, aquela ideia de 0 a 12 anos, que especialmente nós batistas temos, ela pode estar um pouquinho já, para a gente tomar alguns certos cuidados. A época da inocência, ao meu ponto de vista, as crianças estão muito mais espertas, isso é claro, né? Isso, as crianças estão mais, praticamente nascem já mexendo no celular, né? E as crianças, sim, hoje elas são mais espertas do que as gerações, do que a minha geração, do que a sua geração. A né? nossa geração. Nossa. Então, mas assim, referente à época da inocência, eu acredito que sim. A gente não tem hoje como colocar com certeza que a inocência vai até os 12 anos. Minha observação, meu ponto de vista, que a criança hoje, a época da inocência dela, é até uns 7 anos, aproximadamente, porque elas estão muito espertas, elas estão muito ligadas ao que acontece ao redor delas. Por isso, a necessidade de, desde pequenininha, desde assim, meses, já está falando, mostrando o caminho que ela tem que andar, porque elas pegam muito rápido. Elas são uma esponjinha, né? Tudo que a gente vai falando, elas vão assimilando. E dentro dessa conversa, então, o que nós podemos falar da Escola Bíblica Dominical? Ela é de suma importância em qualquer igreja. Qualquer igreja, porque ela vai transformar a criança. E nós temos experiências, né? A gente vê a transformação da criança quando ela conhece a Jesus, né? E o que é essa transformação? Eu já tive experiências durante esse tempo todo dos pais virem conversar comigo, que professores chamaram os pais na escola para perguntar o que tinha sido feito com a criança, que ela estava diferente. Porque ela era uma criança agitada, respondona. E no decorrer do tempo ela foi ficando uma criança mais calma, obediente. Então os professores chamaram os pais perguntando o que estava acontecendo. E foi quando a criança aceitou a Jesus como Salvador numa EBD. Né? Então a gente pode ver a transformação que a criança tem, e através dessa transformação ela leva para casa, ela leva para a escola, ela leva para os familiares. Então, a importância de uma EBD, de uma EBF, qualquer outro trabalho que a igreja tenha com crianças, é essa transformação da criança desde pequenininho, porque ela vai levar seus familiares para o caminho da salvação. É interessante que recentemente nós temos tido até experiência nesse sentido, né? Sim. Crianças que os pais não vinham à igreja e os pais estão começando a frequentar a igreja, quiseram se batizar, né? E em função do que a criança está sendo transformada e apresentando a sua mudança, né? Pastor Silvio, você quer fazer alguma Com pergunta? certeza, até porque eu pensei muito nesse tema, muito importante, a importância de realmente a criança crescer no Evangelho. O nosso parâmetro é Jesus. Jesus foi apresentado, né, criança, com 12 anos. Com 12 anos, na verdade, ele começou a já ensinar, na verdade, né? Ele foi apresentado ali no templo, né, criança, os pais levaram a importância dos pais nesse sentido. Eu, por exemplo, não tive esse privilégio, né? Meus pais não eram crentes, não eram cristãos, então eles eram religiosos, né? Ensinavam religião. Mas o importante do evangelho para a criança é você ensinar a palavra de Deus, não ensinar doutrinas, não ensinar coisas que é do homem, né? Eu vejo que essa é a maior dificuldade hoje para os pais, porque ainda mais nesse tempo de influencers, né? Influências. Então, eu mesmo, quando era criança, eu queria ser, como eu sempre gostei de futebol, eu sonhava ser igual ao Pelé, né? Então, eu queria, a minha referência de vida era o Pelé, entendeu? Independente do que o Deus que ele tinha, o Deus que ele servia. Mas com o decorrer do tempo, eu comecei a ver a necessidade, mesmo na minha juventude, de entender quem era Deus,
Quando eu vejo esse capítulo 22 de Provérbios 22, 6, que fala, ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for grande não se desviará dele, na verdade Jesus é o caminho. Mas eu imagino que não é só formar uma criança, um religioso, uma religiosa, mas também um cidadão, né, uma pessoa com boa conduta. Ética. Com ética, com boa conduta, com bons hábitos, né? Bons hábitos, porque de maus hábitos o mundo está cheio. Então eu acredito isso. Eu fui criado numa situação que era uma família de maus hábitos, né? Por exemplo, meu pai bebia, minha mãe também, então era só briga dentro de casa, então era uma dificuldade muito grande. Essa é a importância. Só que, por outro lado, que nós vemos o princípio de poder ensinar a criança, existem pais que subestimam, sabe? Acham que você ser um crente, um cristão, né? A pessoa vai ser boba, não vai responder às pessoas, não vai ser aquela pessoa que vai deixar bater no rosto dela como Jesus ensinou, né? Se alguém te bater no rosto, você vira, dá o outro, né? E tem pais que não ensinam isso. O pai fala, não, se te der, você devolve. Entendeu? Então, os princípios cristãos do Evangelho é muito diferente do mundo. Entendeu? Então, a pessoa tem que ter muita paciência, tem que ter muita... Né? Eu procurei... Não quer dizer também que a criança, né, ela não vai ter um tempo afastado do Evangelho. Eu penso assim, até porque, na minha opinião, eu acredito que não tem pessoa que não se afasta de Deus por um tempo na vida. Porque vem as provas, a nossa fé é provada. E com a criança não é diferente. Por isso que Jesus diz, né, deixa vir as crianças, porque dela é o reino dos céus. Né? O céu está garantido para elas, porque elas não podem responder por elas mesmas. A responsabilidade é dos pais. Até uma determinada idade. Exatamente. Até uma determinada Aqui no idade, nosso caso, a idade da razão... Da inocência. A idade da razão, de acordo com o judeu, era 12 anos. Por isso que, né, na época... Por que Jesus... Cada texto tem um contexto, né? Por que Jesus disse deixar vir as crianças? Porque as crianças não podiam entrar nem no templo na época de Cristo. Só a partir dos 12 anos que para eles era a idade da razão. Então, e as crianças, elas não aprendiam o abecedário da época, né? O Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que era... Eles aprendiam em casa. Quem ensinava a Torá, a Bíblia, né, que era da época, eram os pais. Tá, aproveitando esse gancho, então, nós estamos tendo uma experiência muito boa também lá na Igreja Batista Nova Vida. Com certeza. Na questão de 1 mês e pouco, nós começamos com o culto infantil. Fala um pouquinho, Alessandra, desse culto infantil. Então, esse culto infantil, ele começou um pouco mais de 1 mês, né? Para mostrar como que, para a criança, como é um culto. Sim. Né? Então, e o interessante é que os dirigentes do nosso culto infantil são as próprias crianças. Então, a gente escala as crianças e elas fazem a abertura do culto, elas oram. Elas leem uma passagem da Bíblia, explicam essa passagem da Bíblia, tem louvor, tem a ofertinha, tudo como se fosse mesmo um culto, né? Mas tudo voltado para elas, né? E tem sido uma bênção, porque uma das crianças que está escalada para fazer a direção, né? O dirigente, ele já quer se batizar. Ele sentiu no coração e ele tem 7 anos. Ele sentiu o desejo de estar se batizando e assim, ontem, né, ele comentou sobre isso. Então, tem feito também a transformação dessas crianças. Eu acredito. Inclusive, você tem experiência disso agora, de uma pessoa que os pais levavam, um menino, né, que os pais levavam à igreja. E agora os pais também estão sendo evangelizados, porque ele ganhou numa EBF passada, depois vamos falar sobre EBF também, ganhou um livro e ele faz questão que o pai leia esse livro. Com ele. E com isso o pai está sendo, os pais, né, estão sendo evangelizados através disso, né? Sim, então por isso que eu falo. Muitas vezes me perguntam, mas
por que evangelizar a criança, né? Uma das razões é justamente essa, levar a família a Cristo. E quanto mais cedo você evangeliza uma criança, ela vai ter mais tempo para trabalhar na obra. Exatamente. Né? Por exemplo, eu nasci em um lar cristão. Meus pais, antes da gente sair para a escola, a gente sempre fazia o cultinho infantil na sala. Sim. Então, para mim, é uma coisa que é natural, sempre foi natural, né? E hoje ver essas crianças, elas partindo delas essa vontade, essa curiosidade, e fazendo com que os pais, junto com elas, também estejam aprendendo, é muito importante. É verdade. É muito importante, né? Por isso também que a necessidade de nós estarmos falando o evangelho, sermos exemplos, porque Sim. não adianta falar e não ser o exemplo para essa Exatamente. criança, né? E porque elas vão levando. Eu tenho uma história muito engraçada, eu sempre trabalhei com criança, e uma dessas crianças, numa dessas aulas, e eu sempre gosto de frisar com elas no final da história, né, da lição bíblica. Olha, chega em casa e conta para o papai, conta para a mamãe, conta para a família o que você aprendeu aqui. E numa dessas, a menina foi para casa, né, e a mãe dela me ligou depois, falando assim, olha, foi muito engraçado, porque a minha filha se vestiu de você. A gente via você, pequenininha. E ela entrou na sala e ensinou pra gente como... E pior que ela falou assim, ela imitava você tão direitinho que a gente não teve dúvida nenhuma que ela estava falando de você. E ela passou detalhe por detalhe da aula, da história que foi contada. Então, a criança também, ela pega a sua característica... pega você como exemplo, né, para poder estar passando para os outros. Normalmente na escola bíblica dominical nós temos também faixas etárias, né? Sim, são divididas em faixas etárias. A gente tem o pré, tem o primário, tem os juniores, aí vai para adolescentes. Ainda, infelizmente, nós não temos um espaço para maternal, mas desde maternal já se dá para a gente começar a fazer o trabalho com os bebês, né? Mas sim, eles são divididos em faixas etárias, são faladas no vocabulário de cada faixa etária, que eles possam estar entendendo, né, a lição conforme o seu potencial, né, da cada idade. Bom, nós estamos no período de férias, né? E você já falou alguma coisa sobre escola bíblica de férias, né? E dia 11, 12 e 13 desta semana, nós vamos ter lá na igreja a nossa escola bíblica de férias. Fala um pouquinho, Alessandra, desse trabalho. Esse trabalho é feito toda a época de julho, né, que as crianças estão de férias. A gente pega 3 dias para estar falando sobre algum tema bíblico, né? E esse ano vai ser sobre Ruth. Né? Então, vão ser 3 dias onde vão ser dadas a essas crianças a história do livro de Ruth. Depois vão ter atividades, vão ter brincadeiras, lanchinhos, memorização de versículos. Tudo para que essas crianças possam estar passando o dia conosco lá na igreja e aprendendo sobre a palavra. E a gente sempre enfoca, eu acho que isso é importante também estar falando, a gente sempre enfoca que qualquer pessoa, eu chamo pessoas, porque não são personagens, são pessoas que existiram, né? Que está na Bíblia, são pessoas que existiram de verdade. Os mesmos defeitos que eu tenho, algumas dessas pessoas também tiveram, mas Deus usou cada uma com a sua imperfeição. Então, Deus hoje também vai usar cada uma delas com a sua devida, vamos dizer assim, imperfeição. Né? Então, a gente sempre gosta de estar falando para a criança que todas as pessoas com que a gente fala da Bíblia foram pessoas que Deus usou, foram pessoas que existiram, né? Como Ruth. Ruth foi uma pessoa que existiu, que Deus usou, né, a vida dela, da Noemi, tudo para que pudesse, eu não vou falar spoiler da história, quem quiser vai lá ouvir, né? Então,
que todas essas pessoas que estão na Bíblia foram pessoas usadas por Deus. Sim. Eu quero, então, aproveitar esse espaço para colocar para você. Você está convidado a trazer seu filho, sua filha, seu sobrinho, seu neto, sua neta, para nosso... Pastor Silvio, nosso endereço. Rua São Francisco de Assis, número 107, bairro Santa Maria, São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Isso. Horário das 14 até as 17 horas, nós teremos nossa escola bíblica de férias. Então, você está convidado a trazer, a levar, e os pais também podem participar. Tem período especial também para as mães, especialmente. Tem uma sala especializada, especialmente preparada para as mães na parte de artesanato. Elas vão aprender artesanato, alguma coisa assim, para que elas possam também, mas futuramente, se quiser investir para venda. E também dentro da sala delas, elas vão ter uma palavra ministrada propriamente para elas. Então, eu quero deixar você já convidado, se tiver algum parente, alguém que puder estar levando a criança, nós estaremos lá de portas abertas, esperando por vocês. E aproveitando também esse período, se você tem algum motivo de oração, um pouquinho mais para frente, você pode estar enviando pelo chat o seu pedido, que o nosso diretor LED vai estar anotando. Depois nós vamos estar também no ar, orando por você, orando por quem você acha que precisa de oração. Pastor Silvio, pois não. Nós ouvimos alguém que está liderando as crianças. Sim. Nós, como adultos, o que você pensa também nesse sentido de evangelizar as crianças? Primeiro eu disse, pastor Edson, o nosso parâmetro de vida é Jesus Cristo. O Senhor, nós somos cristãos. Existem esses princípios. E como a Alessandra disse, muitas vezes quando os pais não são exemplos, então nós como educadores, como pastores, até inclusive, nós temos que ser esse exemplo. Nós temos que ser esse espelho. Por isso que eu já tive essa experiência, mas não na igreja. Né, no mundo secular. Trabalhei num condomínio de zelador, uma época, 9 anos, 8 anos, 9 anos. E uma criança que mudou lá no prédio, a professora pediu para essa criança fazer uma redação, né, falar onde ela morava, como que era, e ela pegou na redação, ela colocou tudo sobre o zelador, né, que ele achava o zelador legal. Então, isso que eu acho interessante, os bons exemplos que nós podemos dar, não só como pastores, mas como professores, né, como pessoas. E inclusive eu estava pensando, muitas vezes a pessoa não tem entendimento da palavra culto, né? Culto é algo que se deve incutir, deve se cultivar, né, na criança, desde criança, porque ela não vai esquecer. Ela falou assim, não, um dia a professora falou isso. Eu mesmo, eu não esqueço da minha professora do primeiro ano, né? Foi uma parte muito importante da minha vida, foi um início. Agora imagine na área espiritual, que é a igreja. A igreja não só ensina a parte espiritual, ensina a ser também um cidadão aqui no mundo, uma pessoa idônea, uma pessoa correta. Essa é a importância da escola bíblica, a importância de você conhecer um ministério, que graças a Deus, a Igreja Batista que eu mais me identifiquei, não tenho nada contra a igreja nenhuma, nem contra nenhum ministério, mas a Igreja Batista é uma das igrejas que mais se preocupa com o ensino da palavra, do Evangelho. E por isso que tem esse ministério tão importante, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, você, desde já, seja nosso convidado, leve uma criança lá, vai ser muito importante tá direcionando a mentalidade dessa criança. Porque hoje em dia, né, da mesma forma que nós temos Deus, existe também o opositor. Então ele quer incutir na cabeça das crianças coisas que não são de Deus, coisas que vão ficar aqui nesse mundo. E uma das coisas mais principais de uma criança, como algumas que já querem se batizar, ela é ter certeza que ela vai ter a vida eterna, que o mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
A criança, ela começa a aprender a fazer a vontade de Deus, saber o que é a vontade de Deus, saber viver. Eu mesmo, eu tive umas pinceladas de vida cristã quando eu era pequeno. Minha mãe trabalhava numa casa, né? Ela era diarista não, praticamente morava na casa, né? E uma família turca, né? E essa família, minha mãe, eles deixaram minha mãe me levar para essa casa. Eu tinha, acho que uns 9, 10 anos. E ali nessa casa era muito grande, eles alugaram para uma congregação batista. E de domingo de manhã tem uma escola bíblica do lado, bem no corredor, assim. Porque era tão pequena a congregação, eles cediam o corredor da casa para fazer escola bíblica. Eu até eu não esqueço o nome da minha professora, Sônia. E ali minha mãe não era evangélica, não era crente, ela era católica, mas também tinha o sincretismo religioso, né, que ela ia para várias outras religiões. Então a minha mãe falava assim, vai lá com aquelas crianças. Então foi ali que a semente da palavra foi pregada na minha vida. Essa é a importância da escola bíblica, essa é a importância de ensinar o evangelho para a criança, porque vai ficar marcado. E ela não vai esquecer. Ela falou assim, um dia eu tive uma experiência com Deus na escola bíblica. E como eu amava, sabe? Eu levava, as crianças tinham uma coroa de cartolina, e assim, cada domingo, por exemplo, se levasse a Bíblia, não podia esquecer a Bíblia. Se levasse a Bíblia, colocava uma estrelinha azul. Se levasse uma visita, né, ganhava uma estrelinha verde. Né? Se lesse a lição, né, estudasse a lição, então eu gostava que a minha coroa estava cheia de estrela. Então foi uma fase da minha vida, depois eu cresci, né, passei para adolescência, juventude, aí me afastei um pouco do evangelho, até conheci minha esposa. Mal sabia que ela disse para mim assim, se você for namorar comigo, você vai ter que ir para a igreja, né? Porque meus pais vão para a igreja de domingo. Eu falei, eu não sabia que igreja que era, eu queria Deus. Tanto que eu falei assim, eu falei para ela assim, não, eu quero ir para a missa mesmo, que eu preciso de Deus. Para mim não importava a religião, sabe? Eu precisava de Deus. Eu acredito que essas crianças, elas têm sede disso. Por isso que quando elas começam a ver o que é o evangelho, o que é uma palavra, o que elas vão ganhar com isso para a vida, elas se interessam mais do que muitos adultos. É a minha opinião. Sim, porque elas não têm malícia ainda. Então, por isso que eu falo, a criança, ela é uma esponjinha. Então, tudo que você vai ensinando, tudo que você vai falando, elas vão absorvendo. Entendi. Então, por isso que eu falo, a importância está aí também. A gente vai falando, a gente vai sendo exemplo, porque elas vão assimilando tudo isso. Inclusive, nós temos tido experiência também lá na Nova Vida, da participação das crianças no culto de adultos, né? Quando existe Dia dos Pais, das Mães, né? Páscoa, Natal, as crianças estão sendo instruídas também em participarem. Sim. E parece que elas estão fazendo parte também dos cultos, né? Sim. Inclusive, elas pedem para os pais levarem elas para a igreja. Elas falam... Eu vi isso aí. Teve uns pais que falaram para mim que chega terça, quarta-feira, já começam a perguntar quantos dias faltam para ir para a igreja, porque elas sentem falta, elas querem estar lá. Elas querem estudar. Inclusive, na escola bíblica, eu percebo que existe uma diferença da escola bíblica e uma escola secular. As escolas, né, municipal, estadual, elas são diferentes de uma escola bíblica, né? Porque ali não tem aquele negócio de uma brigar com a outra xingar a outra, não tem isso. Ali na escola bíblica é o ensino da palavra de Deus. É como uma pessoa ser realmente uma vida. Até pouco tempo atrás, até antes mesmo de namorar com a minha esposa, quando eu estava afastado, né? Eu não tinha sido batizado ainda. Aí eu vivi um momento da minha vida que eu olhei para o céu e falei para Deus, Deus me ensina a viver. Aí eu estava até pensando hoje, fiz 61 anos e até hoje eu falo para Deus para continuar me ensinando a viver. Porque nós temos que ter um ensino de vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a importância da criança desde pequeno já saber disso. Ela vai entender o que é a vida, o que é viver.
vai poder saber nas circunstâncias da vida difíceis da vida, por exemplo, no estudo, quando ela for escolher uma profissão, um trabalho, ela vai ter um direcionamento de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela vai saber orar, falar com Deus, né, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, que não como se chegar até Deus, né? Só na hora da dificuldade. E aí a oração é, ai meu Deus, né? Então nós, as pessoas, as crianças que aprendem na escola bíblica, elas já aprendem a se achegar diante de Deus, conversar com Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, né, que é o louvor, que é os cânticos, adorações. Então essa é a importância que eu vejo também do evangelho na criança. Regina Pereira da Graça, seja bem-vinda, né? As crianças também precisam louvar e agradecer. Louvado seja o Deus por nossas crianças. Amém. Amém. E, aliás, como diz a palavra de Deus, né, da boca da criança, né, sai o perfeito louvor. E como elas ficam, vou usar a palavra ansiosa, né, mas contentes, vai? Entusiasmadas de estarem participando, quando nós vemos, pelo menos a ideia que nós temos visto lá na igreja, né? Elas ficam entusiasmadas de irem à frente, perdem a vergonha mesmo, né? De estarem cantando, não é verdade? Sim, elas gostam de participar. Elas gostam muito de participar dos eventos que tem lá na igreja. E não só, a gente lá na igreja, a gente não só fica na escola bíblica dominical, na EBF, a gente tem outras atividades de sábado. Esse ano a gente já teve o piquenique, a gente já teve gincana com os pais. Então, são momentos lá que a gente abre a igreja, passa esse tempo Acampa com ela. dentro. Vai ter o acampar, em todo outubro tem o acampa dentro. Então, são coisas atividades que a igreja permite que a gente faça para estar envolvendo a criança mais dentro da igreja. Que elas passem mais tempo dentro da igreja. Uma coisa que a gente faz até no acampar dentro, a gente tira toda a parte eletrônica. Os celulares ficam guardados, porque não é um período que a gente tem que passar com a gente, comunhão, né, lá no grupo, e não com o celular. Então a gente já chega, a gente já até avisa, o celular vai ficar guardado, ou você não traz, porque é um momento nosso, um momento que não tem que dispersar com outras coisas, e as crianças não reclamam. É interessante porque quando a gente vai em algum lugar, ou mesmo na rua, a gente vê isto, parece que as crianças ficam focadas na telinha, né? Aliás, elas são ágeis em digitarem e tal, né? E dentro desse acampa dentro, parece que elas esquecem isso. Nossa, né? elas gostam demais. Elas ficam mais vidradas realmente Elas gostam muito. na união entre eles. Né? Nas brincadeiras. São atividades que levam, são exercícios, né? Exercícios que tanto físico, mental, espiritual, que vai fazer com que a criança saiba quais são os verdadeiros valores da vida. Nem sempre aquilo que reluz é ouro, né? Minha mãe sempre falava isso, nem sempre aquilo que reluz é ouro. Então, vai entender quais são os verdadeiros valores da vida. E eu vivenciei isso na nossa igreja, no dia que teve batismo. Naquele dia, como era o batismo, então não teve a classe das crianças. E uma criança chegou lá na igreja, quando viu que não tinha classe, ela ficou brava, ficou chateada, quase chorou, né? E a mãe falou assim, não, ela tá chateada porque não tem a classinha das crianças, né? Então aí, agora não, agora tem até a noite tem, né, a classe das crianças, e eu vejo a alegria das crianças. Até eu ontem arrisquei jogar um futebol com eles lá, já tinha terminado tudo, né, mas aí é como se fosse a hora do recreio, a hora do café, aí eles estavam lá jogando bola, aí eu entrei no meio deles, eu gosto também. Todos nós temos um pouco de criança, eu acredito, né? Para trabalhar com criança, você tem que ter alguma coisa de criança, porque senão... E criança, trabalhar com criança é muito interessante, porque se a criança gosta de você, gosta. E se não gosta, não adianta.
Não adianta você tentar comprar ela com uma balinha. É verdade. Não, a criança, nesse ponto, ela é muito verdadeira. Exatamente. Então, por isso que eu falo, trabalhar com criança, assim, como eu já estou quase virando vovó, né? Mas, eu assim, também. eu trabalho com criança há muito tempo e sempre percebi isso, que a criança, se ela gosta de você, e ela se abre com você. Tem muitas crianças que vêm conversar comigo de problemas na escola, dentro de casa, e elas se abrem. Quando a criança confia em você, ela se abre. Exatamente. Então, não é só você falar do evangelho para a criança, é você acabar também sendo uma pessoa que saiba aprender a ouvi-la. É um leque muito grande, né? Trabalhar com as crianças. É um leque muito grande. Nós estamos também num período de oração, né? Então, se o Ed já tiver algum pedido de oração... Então, inclusive, enquanto ele chega, a importância, né, dessa questão da criança também, no sentido de delas terem um direcionamento para a vida, né? Assim, porque se nós como adultos, e nós aprendemos com elas muitas vezes. Sim, a maioria das vezes. A maioria, nós aprendemos com as crianças. Né? Algumas coisas que nós até um dia vivenciamos tudo, mas deixamos de lado. Aí por isso que eu digo que nós aprendemos na escola bíblica, na igreja, na palavra de Deus, esse relacionamento com Deus, né? Com Deus, e aprende para a vida. Muito bem. Nós temos aqui alguns nomes que estão nos assistindo e também pedindo oração. Regina Pereira da Graça. Ela que está agradecendo pelas bênçãos recebidas. Amém. Seja bem-vinda, Regina, e realmente temos que agradecer. Nós temos também a Virgínia de Vietro nos assistindo, a Cleusa Conceição, sejam bem-vindas, Maria do Carmo, a Maria Adelaide pede a oração pela sua saúde. Celso Ambrósio, Ayla da Cleide, Aurora Oliveira, a Raquel Boff está nos assistindo. Seja bem-vinda, Raquel. Francisco José está pedindo oração pelo Mauro Geteu Júdice, pela Tieco, pela Júlia Paros. Essa menina tem 16 anos, está com câncer, amputou uma perna. Então vamos estar orando também por ela. Estamos orando por você constantemente, viu, Júlia? E a Samira Said também pede por sua saúde. Amém. Nós estamos, então, no nosso período de oração, pedir ao pastor Silvio, Amém, que esteja colocando diante do Senhor. Claro que não vamos lembrar de todos os nomes, sim, mas que Deus esteja trabalhando e com aqueles nomes também que a gente pensa e não verbaliza, mas que nós sabemos que Deus está já sabendo de todas elas. Pastor, amém. Vamos orar. Leve a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, não só aqui nesse programa, mas também orando, intercedendo por vidas, por famílias, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um, se é um problema de enfermidade, Senhor, física ou espiritual, Senhor, ou de relacionamentos, que nesta tarde, Senhor, neste dia, essas pessoas possam ser agraciadas, Senhor, pela Tua presença, porque a Tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem e os livra, Senhor. Amém, Senhor. Assim, da mesma forma que o Senhor deu uma direção para mim, na minha saúde, para a Samira também, que está assistindo, Senhor. Oh Deus, e para todas essas pessoas que foram relacionadas aqui, não verbalizaram suas necessidades, mas o Senhor conhece a vida de cada uma delas. Senhor, são pessoas que têm suas vidas, têm suas famílias e têm a necessidade, Pai, numa direção com relação à saúde, com relação, Senhor, aos relacionamentos, com relação, Senhor, à busca do Senhor. De que forma essas pessoas podem ser agraciadas pela Tua presença, Senhor, pela Tua direção. Amém. Por isso eu quero orar, interceder e colocar nas Tuas mãos, no Teu altar, cada vida, cada família que está acompanhando este programa e que fizeram seus pedidos.
que essas vidas sejam agraciadas e possam testemunhar do grande poder de Deus, porque o nosso Deus é Deus de milagres, é Deus de maravilhas, é Deus que fez ressuscitar, é Deus que dá a vida e a vida eterna. Amém. Colocamos nas tuas mãos, te agradecemos também pela vida do pastor Edson que está aqui, pela Alessandra, que o Senhor continue abençoando essa família, Senhor, e a minha família também, Senhor, a minha nora, o meu filho, Senhor, que vou ser avô daqui um mês mais ou menos, que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias. Amém. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós estamos chegando ao final do programa e nós chegamos à conclusão que é importantíssimo estar pregando o Evangelho para as crianças também, né? Então, Alessandra, sua despedida, depois o pastor Silvio. Então, se você puder levar seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, para conhecer nosso trabalho aos domingos lá na Escola Bíblica Dominical, na EBF agora, quinta, sexta e sábado, vocês serão muito bem-vindos, que é de extrema importância fazer com que a criança, desde pequenininha, aprenda o caminho. E o caminho qual é? Jesus. Ele mesmo fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, nós temos que levar as crianças, desde pequenininha, à salvação. Né? Então, fica aqui meu convite para a Escola Bíblica Dominical, para a EBF e para as outras atividades que a igreja tem com as crianças. Vocês serão muito bem-vindos. Qual é o horário mesmo da IBF? Das 14 até as 17 horas. São apenas 3 horas? São 3 3 horas que não pega nem uma tarde toda e vai ser, eu tenho certeza que vai ser bem produtiva. As pessoas, eu tenho ouvido testemunho de pessoas, né, uma delas é o presidente da Axis, que é o Sérgio Tanuri, as crianças dele vão na igreja e ele tem se maravilhado com o ministério da Igreja Batista Nova Vida das crianças, graças né, a Deus. da IBF. Então, pode ter certeza, se você levar seu filho, seu neto, alguma criança, você não vai se arrepender, você vai ser um vaso, uma ferramenta na mão de Deus para abençoar vidas, não só crianças, mas vidas e famílias. Esse é o nosso convite da Igreja Batista Nova Vida. Esteja lá na IBF e com certeza vocês vão ser ricamente abençoados. Amém. Obrigado pela sua assistência, Deus abençoe e até nosso próximo programa, querendo assim Deus.